Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos fazer uma correção da última atividade, da última parte da atividade que eu passei para vocês, que é tratando sobre juro composto, tá? Então a gente vai estar finalizando essa primeira parte de juro composto e dando continuidade a o nosso conteúdo de matemática financeira, tá? Através do sistema de amortização. Então, a gente vai lá começar agora com a correção dessa atividade. E a primeira questão que foi passada, que eu passei para vocês, está lá na página 27, é a questão 54, que diz: em uma certa loja, uma bola de futsal que custa R$120 à vista pode ser paga em duas parcelas, sendo uma de entrada no ato da compra, no valor de R$70, e outra 2 meses após a compra, no valor de R$54,08, capitalizada a juro composto. Qual é a taxa mensal de juro cobrada por essa loja? Então, o que é que nós temos? Nós temos o valor total da bola de futsal, né, que é R$120. Só que esse R$120 ele é à vista. No caso aqui, a opção foi pagar ele dando uma entrada de R$70 e passando 2 meses para poder dar o restante, que foi R$54,08, tá? E foi dito também que o sistema de capitalização é o juro composto. Então vamos relembrar a formulazinha, né, de juro composto, que é muito importante que a gente trate, tá? A fórmula de juro composto aqui que nós temos é M, que significa montante, é igual ao C, que é o capital, vezes, abre parêntese, I mais, 1 mais I, ambos elevados a T, tá? Então, tanto o 1 mais o I, eles estão elevados ao expoente T, certo? E o que é que nós temos mais? Bom, nós temos aqui os R$54,08 é o montante. Por que que ele passou a ser o montante? Porque a gente sabe que já foi pago um valor, só que ainda falta pagar R$54,08. Então a gente considera ele sendo montante. E de onde veio esses R$50? Observe que quando nós tínhamos que pagar 120 e nós pagamos já 70, 120 menos 70 vai me dar 50. Então faltavam R$50. Então R$50 era o capital que realmente ele teria que pagar, se não tivesse que pagar juros, tá? Então que multiplica 1 mais I, tudo isso elevado ao quadrado, né? Elevado a 2. Como esse 50 está multiplicando, não tem problema que eu passe ele para o outro membro dividindo. Então, 1 mais I ao quadrado vai ser igual a 54,8, que já estava lá, e o 50 que estava multiplicando passou para o outro lado dividindo, tá? Então, veio dividindo aqui. Quando a gente divide 54,08 por 50, o resultado vai ser esse, 1,0816. Tá? O que acontece? Acontece que esse termo ele está elevado ao quadrado. Então, quando nós temos um termo elevado ao quadrado, o que é que a gente pode fazer para eliminar esse quadrado? A gente pode submeter tanto o primeiro membro, quanto o segundo membro à raiz quadrada. Se aqui fosse um expoente 3, então a gente submeteria a raiz cúbica. Se fosse um 4, raiz quarta. Como é um 2, fica a raiz quadrada normal. Então, qual é a raiz quadrada de 1,0816? Então, na calculadora, a gente calcula e encontra 1,04. Quando você extrai a raiz quadrada, esse expoente 2, ele vai cancelar o índice. Então, vai libertar o 1 mais o I. Então, fica sem o expoente. Então, o que a gente precisa é o valor de I, então I será igual a 1,04 menos 1. Então, I será igual a 0,4.
Lembrando que 0,4 é um número decimal que não significa muita coisa. Então, o que é que a gente faz com ele? A gente vai transformá-lo, né, vai transformar em uma porcentagem. Pessoal, estou vendo aqui, ó, percebi que tem um errinho, tá? O que é que está faltando aqui? Está faltando mais um zero. Aqui, na verdade, é 0,04, tá? Então, 0,04. Como é que a gente transforma 0,04 em porcentagem? Multiplicando isso aqui por 100. Se multiplica por 100, a vírgula vai caminhar uma casa, que fica entre esse 0 vermelhinho e o 4. E para caminhar mais outra casa, ela vem para cá, à direita do 4, que é como ela está aqui. E por que não colocou a vírgula? Porque não tem necessidade, né? A gente não está falando de número decimal mais. Então, o que é que vai botar no lugar da vírgula? A gente vai pôr o quê? O símbolo da porcentagem, tá? Então, o símbolo da porcentagem é o que a gente vai estar colocando aqui, certo? Então, 4% é o que ele vai pagar de juro, né? Nesse R$ 4,08 a mais que ele vai pagar. Nós temos então aqui na questão 55, ainda da página 27, né? Nós temos aqui um enunciado que diz: João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$ 21.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses. Ele tem R$ 20.000, que pode ser aplicado a uma taxa de juro composta de 2% ao mês. E escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Então, vamos lá. Para ter o carro, João deve esperar 2 meses e terá a quantia exata. B, 3 meses e terá a quantia exata. C, 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225. D, 4 meses e terá a quantia exata. E E, 4 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 430. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai calcular o montante, né? Então, para calcular o montante, o que é que a gente vai precisar? Do capital, que a gente já sabe que ele tem R$ 20.000 para investir, vezes, abre parêntese, 1 mais 0,02. E de onde veio isso? Ele tem uma taxa de 2%. Então, 2% a gente sabe que não usa o 2 normal. Vai pegar o 2 e dividir por 100. Quando é que a gente divide e quando é que a gente multiplica? Quando a gente precisa aplicar dentro da fórmula, a gente não pode botar o símbolo da porcentagem. Logo, vai ter que dividir isso aqui. Então, 2 dividido por 100 vai dar 0,02, tá? Elevado a t, que é o tempo. Então, o montante será 20.000 vezes 1,02t. Agora, a gente vai fazer a nossa experimentação, né? Então, o que acontece com um mês? Essa aplicação dentro de um mês. Vai acontecer o quê? Vai acontecer que vai ficar 20.000 vezes 1,02, né? Elevado a 1 fica 1,02 mesmo. Que vai dar 20.400. Então, R$ 20.400. Logo, a gente já está vendo que em um mês a gente ainda não vai obter os R$ 21.000 que precisa, né? Então, vamos ver o próximo. Quando coloca 2 meses, o R$ 20.000 vezes 1,02 ao quadrado vai nos dar R$ 20.808, né? R$ 20.808. Ainda não é suficiente se ficarem apenas 2 meses, né? Agora, se ficar 3 meses, olha o que acontece. Então, vai ser 20.000 vezes 1,02 elevado à terceira. Como é que calcula isso? 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. O resultado disso multiplica por 20.000, que vai nos dar 21.224,16, tá? Então, esse daqui. Que aproximadamente, a gente vai dizer que vai sobrar R$ 225, tá? Então, precisa de 3 meses e vai sobrar R$ 225. A alternativa correta é a letra C, certo?
Então, vamos agora para a questão de número 56. A 56. Enunciadozinho maior, né? A 56, ela diz: considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam apresentadas 3 possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo período de 1 ano, conforme descritas. Então, nós temos o investimento A, que é 3% ao mês, o investimento B, que é 36% ao ano, e o investimento C, que é 18% ao semestre. Então, a gente já sabe que eles estão todos em unidades de tempo diferentes, né? A rentabilidade para esses investimentos incide sobre o valor do período anterior. O quadro fornece algumas aproximações para análise de rentabilidade. Então, se forem 3 meses, então vai ter uma rentabilidade de 1,093. Se for 6 meses, 1, tá? Então a gente já tem alguns entendimentos. Para escolher o investimento com maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá, tá? Então tem as alternativas. Letra A: escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades anuais são iguais a 36%. Letra B: escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. Letra C: escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades anuais dos investimentos B e C. Letra D: escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior que a rentabilidade de 3% do investimento A e de 18% do investimento C. Então, aqui é até uma pegadinha, né? Uma casquinha de banana. Aparentemente, 36% é maior, né? Só que lembre-se, 36% está ao ano. Então, vai render uma vez só no ano. Já o 3% vai render um mês e o 18% vai render por semestre, né? Então, cuidado que uma casquinha de banana dessa às vezes derruba um. Letra E: escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B. Então, como que a gente vai fazer para resolver isso? Então, a gente vai fazer primeiro a representação em unidades iguais, não é? Então, o que é que nós temos? Nós temos 3% ao mês. Só que o investimento ele vai ser feito em quantos? Em quanto tempo? Em 12 meses. Por que 12 meses? Porque vai ser em um ano, né? Então, se está falando em meses, a gente vai colocar 1,03 elevado a 12. Aí, de onde veio isso? É porque assim, para um dinheiro render, a gente tem que ter aquele valor que você investiu no início, mais aquilo que ele vai ser acrescentado, aquilo que ele vai render. Então, a gente já vai ter quando a gente diz inteiro, significa aquele valor que ele já entrou na história, tá? Então, aquele valor inteiro que ele entrou é 10 mil, então o inteiro é 10 mil. Aí entrou com 15, então o inteiro vai ser 15, certo? Agora, o que é que vai aumentar? Vai aumentar 3%. E a gente já sabe que não pode botar 3%. Tem que pegar o 3, dividir por 100, para poder colocar e fazer o cálculo. Então, 3 dividido por 100 dá 0,03. Mais 1, que é o investimento total, fica 1,03, elevado a 12. Então, com isso aqui vai nos dar 1,426, tá? De rentabilidade. Vamos ver a próxima. Agora B, a gente tem 1,36. Agora ele está elevado apenas a 1. Por quê? Porque a gente já sabe, 1 inteiro é porque vai investir o valor integral. Mais 36%. 36% é 36 dividido por 100, que vai dar 0,36. 1,36 eu vou levar apenas a 1. Por que vai levar a 1? Porque a gente já sabe que ele vai ficar apenas 36%, ele vai render uma vez ao ano. Então, por um ano. Então, uma vez só.
tá? E aqui a gente vai ter que 1,18 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque o período que esse valor vai ter que render vai ser um período de 2 semestres. Então, como a gente quer saber em um ano ele tem 2 semestres, então elevado a 2. Tá? Então aqui 12, porque um ano tem 12 meses. Aqui vai ficar elevado a 1 porque já é ano. E aqui vai ficar elevado a 2 porque é semestre. Então, a gente já consegue observar que teve uma diferençazinha de valor, né? 0,4, 0,42, 0,36, 0,39. Já dá até para dizer, então, que multiplicando isso daqui, 0,426, multiplicar por 100 para transformar em porcentagem, ele vai ficar 42,6%. Então, lembra, eu tirei o inteiro agora e vai ficar só o que foi acrescentado. Então, 42,6%. No investimento B, 36%, no investimento C, 39,4%. Então, daqui a gente observa que o A ele tem um valor maior, uma rentabilidade maior do que o B e o C. Então, a gente vai encontrar a alternativa certa na letra C de casa. Finalizando essa atividade com a questão 57, que é um desafio. Um investidor aplicou R$ 2.300 em um fundo monetário que rende juro composto de 1,17% ao mês. Passando 3 meses, ele aplicou mais R$ 1.100 nesse mesmo fundo. Então, vamos então para a letra A. Aproximadamente, quantos reais de juros esses investimentos rendem juntos após a primeira aplicação completar um ano? Então, a gente tem aqui, ó, ele entrou com R$ 2.300, não foi na primeira vez, e começou a render 1,7% dos juros ao mês, né, juro composto. Depois de 3 meses, ele botou mais dinheiro junto com esse, então ele colocou mais quanto? R$ 1.100. Então, a partir do quarto mês, vai ser 2.300 mais 1.100. Então, vai dar o quê? R$ 3.400 que vai estar rendendo juntos a partir do quarto mês. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o montante M1, que é ao final do terceiro mês. Por quê? Porque ao terceiro mês, o primeiro, segundo, terceiro mês, o valor que nós tínhamos era apenas 2.300. Então, primeiro a gente vai saber quanto que rendeu, né? Quanto foi o valor do montante, quanto foi que ele ganhou a mais de 2.300, investindo 3 meses a 1,7%. Tá? Então, o montante vai ser 2.300, foi o dinheiro que ele entrou, vezes 1 mais 0,017. A gente já sabe. 1,7 dividido por 100 vai dar 0,017 elevado à terceira potência. 1 mais 0,017 elevado à terceira vai dar 1,0519. Multiplicado por 2.300 vai me dar 2.419,37. Então, aproximadamente o montante, depois de 3 meses, né, ele entrou com 2.300, ele vai estar com 2.416,37. Tá? Então, a gente já sabe com quanto ele ficou naquele período que ele depositou mais dinheiro, ele botou mais 1.100. Tá? Então, considerando a aplicação feita no terceiro mês, quanto foi a aplicação feita? Foi de R$ 1.100, né? Que é o capital que ele botou naquele instante. Então, desse modo, M2, que é o montante obtido 9 meses após essa data. Então, por que 9 meses? Se ele falou um ano? Porque já se passaram 3, né? A gente já calculou 3 meses. Então, para completar um ano, só faltam 9. Ou seja, após a primeira aplicação completar um ano, segue. Então, quanto foi? De onde veio esse 3.519,37? Ele tinha, depois de 3 meses, 2.416,37 e recebeu mais quanto? 1.100, né? Então, quando recebeu 1.100, ele passou a ter quanto? 3.519,37 vezes 1 mais
0,17, que é a taxa, elevado a 9. Então, 1 mais 0,17 elevado a 9 vai dar 1,1638. Multiplicado por 35,19, 3.519,37, vai dar aproximadamente 4.095,84 centavos, tá? Então, aproximadamente, essa aqui é a nossa resposta. Quanto que ele vai ter no final, no frigir dos ovos? Ele vai ter, entrou com 2.300 mais 1.100, né? Então, ele investiu 3.400 e vai obter 4.094,84 centavos depois de um ano. Aí vem agora para a letra B, a continuação dele, né? Por que que eu fiz aqui a continuação? Bora lá. Esse aqui foi o valor, o montante final, né? Então, foi com quanto ele ficou. Só que ele entrou com 2.300 mais 1.100, né? Se você descontar o dinheiro que ele entrou daqui, o que foi que rendeu? 695,84 centavos. Então, foi exatamente isso que ele ganhou a mais no final desse ano, tá? Então, letra B. A letra B, só relembrando aqui, o que é que diz a letra B? Pega a letra B. Se 6 meses após a primeira aplicação, esse investimento retirasse, então bora lá, se 6 meses após a primeira aplicação, esse investimento retirasse 3.000, qual seria o montante 2 anos após a aplicação? Então, agora aqui a gente tem a seguinte situação. A gente está usando agora o M3, né, obtido 6 meses após a primeira aplicação. Por quê? Porque esses 6 meses após a primeira aplicação nos remete aqui, que ele tinha aproximadamente 3.702,03 centavos, né? Porque depois de 3 meses ele não ficou com 3.519, né? Então, que multiplica 1 mais 0,17 elevado à terceira potência, a gente vai fazer a soma. Isso aqui você vai repetir 3 vezes essa base, né, multiplicando, e pega esse montante e multiplica pelo que der aqui nesse parênteses. Então, 3.702,03 centavos. Então, bora lá. Considerando a retirada feita, então, quando chegou a 3 meses, o que foi que ele fez? Ele pegou e tirou 3.000, né? Então, ele tinha isso, rendeu mais 3 meses, então ele ficou com isso. Isso aqui, né? Então, 3.519,37 passou a ser um montante de 3.702. Aí ele chegou e tirou 3.000, né? Se ele tirou 3.000, ficou 702,03 centavos. Ele quer saber dentro de 2 anos do primeiro investimento. Então, já passou 3 meses agora, não foi? Se passou 3 meses, não tem mais 24. Vai ter apenas 21. Então, 1 mais 0,017 elevado a 21, que vai dar 1,4248, vezes os 702,03, que foi o que sobrou, quando ele tirou 3.000, então vai ter 1.025 aproximadamente. Então, R$1.000,25, tá? E com isso a gente terminou a atividade que eu passei para vocês lá da página 27. A gente vai entrar então no assunto agora de sistema de amortização, tá? Tá aí no livro de vocês, o sistema de amortização. Ele está na página 31, tá? No seu livro. Então, no livro de vocês, para acompanhar, está na página 31. Eu fiquei tirando aqui as partes que ficam mais importantes, né? Então, em algumas situações, a indisponibilidade de capital para adquirir um bem pode levar o indivíduo a realizar um empréstimo. Então, muito comum, né? Para sanar o compromisso, ele pode optar por diversas formas de pagamento. Ao efetuar os pagamentos parciais para o saldo da dívida, ocorre sua amortização. Então, vamos lá. Vamos para a definição. O que a amortização é? É um processo de redução de uma dívida por meio de pagamentos parciais, que podem ser mensais, bimestrais, anuais, entre outros. Cada pagamento ou prestação realizado
corresponde ao juro e parte do capital, ou seja, o valor da dívida, sendo o juro calculado sobre o saldo devedor. Tá? Então, o que é amortização? É quando você vai comprar algo e você não tem o dinheiro todo, normalmente a gente compra parcelado, não é verdade? Então, cada vez que você for pagar um valor, você está fazendo uma amortização. Então, cada prestação que você paga, você está amortizando o valor que você tinha. Então, a sua dívida é para estar diminuindo, né? Então, o saldo devedor corresponde à diferença entre o valor da dívida e o que já foi pago. Então, exatamente. O saldo devedor você vai descontar. Você deve 1.000, pagou 600. Então, seu saldo devedor é 400. Tá? De maneira resumida, a prestação é dada por... A prestação vai ser o quê? A amortização mais o juro. Ou seja, a amortização é aquele valor, aquela prestação que você está pagando, então daquele bem, só que quem vende parcelado normalmente quer ganhar algo a mais, né? Então, a prestação, dentro da prestação já tem a amortização, que é você pagando aquele bem, mais o juro pela espera do pagamento daquele objeto, daquele item, né? Então, o sistema de amortização, nós temos dois sistemas de amortização. Tem um sistema de amortização constante, chamado de SAC, em que a amortização da dívida é constante, igual em cada período. Então, é assim, a amortização significa o quê? Significa que você, do início até o final, você vai pagar sempre aquele mesmo valor, que corresponde a aquele bem que você pagou, que você comprou, né? Já no sistema Price, o Prince, né, em que o devedor paga o empréstimo em prestações fixas, sendo o número de prestações variáveis de acordo com o contrato entre as partes, devedor e credor. Esse sistema foi desenvolvido e utilizado pela primeira vez na França no século XIX. No entanto, foi conhecido pelo economista matemático inglês Richard Prince em 1723 a 1791, que incorporou a teoria dos juros compostos às amortizações e empréstimos. Dessa maneira, recebeu a denominação de sistema Price, ou ainda tabela Price. Aqui o dito cujo, né, que faz com que a gente, em vez de pagar um bem, a gente pague dois quando você compra algo financiado, principalmente para muitos meses, né? Então, vamos aqui. Para calcular o valor de cada prestação de empréstimo no sistema Price, utilizamos essa forma. Tá? Então, P é o valor da prestação, C é o valor do bem, né? O capital, o quanto vale o valor do bem, I é a taxa de juros, tá? Lembre que não pode colocar com símbolo de porcentagem, tem que dividir. E N é o número de prestações. Lembrando que o N vira um expoente e ele está negativo. Então, exemplo. Paula fez um empréstimo de R$3.000, que deve ser pago em 5 prestações mensais, à taxa de 2,5% ao mês. No sistema Price, utilizando a fórmula apresentada acima, podemos calcular o valor de cada prestação. Então, aqui está o valor do bem, né? Nesse caso, o empréstimo, né, de R$3.000, o I, 2,5%, que a gente sabe que tem que dividir por 100 e fica 0,025, e o N, tá, que é o número de prestações, vai ser 5. Então, a fórmula é: o valor da prestação será igual ao valor do bem, né, do empréstimo, vezes a taxa, dividido 1 menos, abre parêntese, 1 mais I, que é a taxa, fecha parênteses, elevado a menos 1. Tá? Então, você vai ter 3.000 vezes 0,025 dividido por 1 menos. Então, aqui dentro vai ser 1 mais 0,25 elevado a um expoente negativo, certo? Aqui a questão já nos deu a resposta, só que para encontrar essa resposta a gente tem que fazer alguma coisa com esse expoente negativo. Inclusive na atividade eu vou precisar que vocês me digam como a gente pode calcular isso aqui, tá?
e vai ser usando uma calculadora normal, porque quando você tem uma calculadora científica, ela consegue calcular mesmo você fazendo essa informação negativa aqui em cima, tá? Mas como a gente normalmente só tem a calculadora do celular ou a calculadora comum, então eu vou precisar que vocês observem como a gente pode calcular isso aqui na calculadora. Eu vou explicar melhor quando chegar na atividade, tá? Então aqui ficou aproximadamente R$ 645,74, cada uma das 5 prestações. Então, 5 prestações de R$ 645,74, né? A gente pode até observar acima, fazendo um cálculozinho assim bem simples, bem tranquilo. Se você pegar R$ 645,74, tá? R$ 645,74, e você multiplicar por 5 prestações, vai dar 3.228,70, ou seja, vai pagar de juros, né? Vai pagar R$ 228,07. Tá bom? Ou querem mais? Aqui vai para mostrar como funciona essa questão do sistema de amortização, tá? E o exemplo de Paula, né? Que ela pagou, ela vai ter que pagar 5 prestações de R$ 645,74, né? Então, o saldo devido dela foi quanto? R$ 3.000. Então, foi esse o dinheiro que ela pegou. O que acontece no primeiro mês? Ela vai fazer o seu primeiro pagamento, né? Passou um mês, ela vai ter que pagar R$ 645,74. Só que vamos entender, esse valor veio de onde? Bom, a gente já sabe que o juro que ele vai pagar vai ser 3 vezes 0,025, né? Então, a gente já sabe que a taxa não foi de 2,5%. Então, ele vai multiplicar 3.000 vezes 0,025, ou seja, vai pagar R$ 75,00 de juro no primeiro mês, certo? E a amortização vai ser o quê? Vai ser a prestação, que é 645,74, menos os 75 de juros. Então, quanto é a amortização? Ou seja, quanto é que você está pagando daquele bem no primeiro mês? R$ 570,74. Ah, professor, mas como é que você disse que ele vai pagar 645,74 e agora está dizendo que ele vai pagar R$ 570,74? É porque isso aqui é o valor do bem. Só que como ele demorou para pagar, ele dividiu, então ele tem que pagar juros. Então aqui é o bem mais o juro que dá a prestação, tá? Ou seja, ele vai descontar de 3.000, vai descontar quanto? Já 645,74. Então, vai pagar aqui 2.000, ele vai ter agora que pagar 2.429,26, né? Na verdade, descontou a amortização, tá? Então, descontou essa amortização. Muito bem, então agora nós temos, em vez de 3.000, agora ele está devendo 2.429,26. Isso. Então, no segundo mês vai pagar mais uma prestação. Então, a gente já sabe que foi quanto. Agora, o juro vai diminuir. Por que o juro vai diminuir? Ele já está dentro da parcela, né? Mas ele vai diminuir por quê? Porque ele não deve mais R$ 3.000. Ele agora já deve 2.429,26. Vezes 0,25 vai dar R$ 60,73, tá? Se você pegar 645,76 menos R$ 60,75, vai ficar R$ 585,01, tá? Ou seja, ele vai pagar de juros R$ 60,73 e vai pagar pelo bem R$ 585. Tá vendo que está aumentando? Então vai ser sempre assim, ó. O juro vai diminuindo, por quê? Porque o juro, nesse cálculo, ele é calculado em cima do que restou. Então, ele pagou algo, então o valor que ele ficou devendo ficou cada vez menor.
Então, se o valor vai diminuindo, ele vai pagando menos juros, tá? E vai aumentando o montante que ele vai ter, a amortização que ele vai ter que pagar daquele bem, tá? Então, no final, no quinto mês, ele só vai pagar R$ 15,75 de juros e R$ 629,99, que é pelo bem que ele pegou, tá? Então, aqui uma atividadezinha resolvida. Então, construa um demonstrativo do sistema Price de acordo com as informações apresentadas no anúncio. Então, temos aqui um smartphone, o preço dele é de R$ 1.400 à vista, ou em 6 prestações, não é isso? 6 prestações iguais, sem entradas, com um juro de 2,5% ao mês, tá? Então, primeira coisa que tem que fazer é calcular a prestação, né? A gente já sabe a quantidade, então jogou na fórmula, calcula a prestação, que vai ser 254,17. Então ele vai pagar 6 prestações, cada uma no valor de 254,17, tá? Como é que funciona? Para demonstrar, ele deve 1.400, só que no primeiro mês, então passou 30 dias, ele já tem que pagar. Quando ele for pagar, você vai fazer o quê? 1.400, tá? Diminuindo quanto? Diminuindo aqui 219,17. Por quê? Porque R$ 35 foi de juros. O juro foi de quanto? De 0,025. Então, 0,025 vezes 1.400 vai dar R$ 35. Então, no primeiro mês, R$ 35 é de juro. E o 219,17, que falta para completar essa prestação de 254, é de amortização, tá? Então, é só sair diminuindo nessa sequência. Muito bem. A atividade que eu vou passar para vocês, ela começa com essa primeira pergunta. Explique como é possível calcular o exemplo a seguir sem o uso de uma calculadora científica. Então, foi aquilo que eu disse. Vocês vão imaginar, vocês vão criar. Como é que você vai fazer para calcular? Vou logo dar uma dica para vocês. A dificuldade está sendo nesse expoente negativo, tá? Então, minha dica é como é que você transforma um expoente negativo no expoente positivo, tá? Se você aprender a transformar, aí fica mais fácil de você calcular isso, certo? Então, dica dada, mãos à obra e criem e escrevam. Pode escrever, tá? Com suas palavras. Olha, eu responderia fazendo isso, isso, isso e isso, tá? Então, é isso que eu quero. A primeira questão para vocês dessa atividade vai ser essa. Só que ela não para por aqui, não é apenas essa primeira questão. Lá na página 33 do livro de vocês tem mais 4 que eu quero, que é a 64, 65, 66 e 67, tá? Elas estão aqui, inclusive, ó. Página 33, então nós temos a 64, 65, 66 e 67, tá? Nesse material que está aqui, certo? Então, por enquanto é só. Vou deixar disponível esse vídeo para que vocês assistam quantas vezes vocês acharem necessárias, tá? E ainda que possam perguntar, que mandem a sua mensagem tirando a sua dúvida, certo? Pode mandar lá pelo grupo ou você envia lá no meu PV, certo? Então, abraços a todos e até a próxima.